Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a 8ª de Natal. Isto é, estamos celebrando os 8 dias de Natal como se eles fossem um único dia, com a alegria de um único dia. E, como eu falei, como eu introduzia a homilia de ontem, é interessante, é meio, pelo menos de início, perturbador que nós celebremos tantas mortes numa 8ª da vida. Estamos celebrando a 8ª de Natal, nascimento de Nosso Senhor, e logo no primeiro dia celebramos Santo Estevão. Depois, no dia 28, ontem, celebramos os Santos Inocentes. Hoje celebramos São Thomas Becket, um bispo assassinado dentro de uma igreja. Quer dizer, é meio perturbador, mas está tudo tão consonante, tudo em consonância, em comunhão com o mistério que nós estamos celebrando. Porque, meus irmãos, o Natal não é uma festa sentimental, não é uma festa apenas afetiva, em que nós cantamos parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida a Nosso Senhor. Não é o aniversário de Nosso Senhor. Natal não é o aniversário de Nosso Senhor, é a festa da manifestação de Nosso Senhor, da manifestação na carne, na nossa humanidade. Ele nasceu e veio para nos salvar. Ele nasceu e nos aponta agora o caminho que nós devemos percorrer. O caminho percorrido, que será percorrido por Ele, que o levará à cruz. Caminho este, sem o qual nós também não encontraremos a salvação. Os santos inocentes seguiram Jesus à sua maneira, como diz a palavra, sem mesmo o conhecer, já testemunharam Jesus na cruz. Santo Estevão testemunhou Jesus derramando o seu sangue, e hoje nós temos a história deste bispo, da conversão de um bispo. Thomas Becket, inglês, nasceu em Londres, no século XII, no início do século XII. Não, no início do século XIII. E no ano 1118. Muito bem, então, nasceu no início do 1118. As datas às vezes eu me atrapalho com as datas. Muito bem, nasceu, era um homem de uma cultura relevante, um homem importante na época, e era amigo do rei Henrique II. E Henrique o fez grão-chanceler do seu reino. Isto é, era o grande ministro do seu reino, era o primeiro depois do rei. E ele então era um bom homem, era um cristão meia boca, seguia o rei nas caçadas, nas festas, mas era um homem excepcional no seu trabalho, um homem muito dedicado e irrepreensível. E isso, é claro, era uma virtude, e atraiu ainda mais o bem-querer do bispo, do rei Henrique II. Quando o bispo da cantuária da Catedral de Londres morreu, a sé ficou vacante. O rei então pensou em colocar aquele seu amigo como bispo, como arcebispo daquela igreja. Nós estávamos aqui no período em que existiam as investiduras, o rei escolhia quem seria bispo, quem seria arcebispo das grandes igrejas. Todo um problema com a Santa Sé, com Roma, com o Papa, mas
existia ainda esta grande influência. E Thomas Becket, então, foi feito bispo e assumiu aquela grande igreja. Só que antes, ele pediu ao rei: meu senhor, que eu não seja feito bispo desta igreja, porque senão o senhor perderá o amigo que tem. Isto é, quando ele era ministro, ele fazia vistas grossas para muita coisa que o rei fazia quando ele era chanceler. Mas uma vez feito bispo, ele percebia que deveria ser diferente. Mas o rei não levou muito em conta e mandou que ele fosse ordenado bispo e tomasse posse da Catedral de Londres. Muito bem, ele foi feito bispo. Nos primeiros anos do seu ministério, ele fez vista grossa. Ele continuou mais ou menos com a mesma postura. O rei fazia as coisas erradas contra a igreja e ele fazia que não via. Ele não queria pagar o preço da sua vocação. Meus irmãos, eu sei que eu estou falando de um bispo, mas cada um aqui pode aplicar a sua vida. Isto é, a tentação que existe em cada um de nós de não levar a própria vocação até as últimas consequências. Cada um no seu estado de vida. O leigo solteiro, o leigo casado, o religioso, o padre, o presbítero, o bispo, o diácono, cada um no seu estado de vida, o leigo no seu trabalho. Isto é, a tentação de burlar o evangelho, de viver o evangelho à sua medida, de viver o evangelho segundo as suas conveniências, segundo a sua morbidez espiritual, segundo as suas limitações, as suas fraquezas, a amizade que você tem com as suas fraquezas. Pois bem, cada um tem esta tentação, que cada um aqui olhe para si e veja onde você vem fazendo a sua maneira, mesmo que Deus, na sua consciência, diga: isso me entristece tanto, isso não me dá alegria ao coração, você não me glorifica com esta atitude, com este coração. Glória a Deus nas alturas, é o que os anjos cantam quando anunciam a chegada de nosso Senhor. Glória esta a que somos chamados a dar a Deus glória, glorificar a Deus com a nossa vida, com as nossas escolhas, com todo o nosso viver. Pois bem, Thomas Becket, esse bispo recém-ordenado, não fazia isso. Só que o salário do pecado é a morte. O pecado nunca vai trazer alegria ao coração de um cristão. Nunca trará alegria ao coração de homem algum, mesmo que ele não seja cristão, mesmo ao não batizado. Por quê? Porque aquele coração foi feito para conhecer e amar Deus. E isto se aplica com maior realidade ao coração de um batizado. E isso se aplica com maior profundidade a um coração de um sucessor dos apóstolos, de um bispo. Então aquela vida que ele levava de superficialidade, não era um bispo pecador, mas ele fazia vista grossa para muita coisa, e aquilo não trazia alegria ao coração dele. A morte se aproximava e entrava cada vez mais no seu coração, e as trevas da tristeza do pecado naquele coração cada vez mais se enraizavam, até que ele, choroso, arrependido, começou a fazer penitência e entrou numa tristeza tal que deixou até de celebrar a Santa Missa. Vocês podem imaginar o arcebispo de uma diocese, de uma arquidiocese, que deixa de celebrar porque entrou em conflito com a sua própria vida, porque entrou em conflito com as suas próprias atitudes. E o Papa, que tinha escrito
condenando as atitudes do rei e, consequentemente, dos bispos que faziam vista grossa, escreve para ele e diz: meu filho, volte a celebrar, não deixe de celebrar. E ele então, acolhendo aquele convite do Santo Padre, volta a celebrar e toma uma atitude diferente na sua vida. Começa agora a defender Cristo e a sua igreja. Começa agora a querer agradar a Deus, mesmo que ele desagrade ao seu amigo na terra, o rei. Ele começa agora a ser servo de Deus, mesmo que isso o faça perder as benesses, as facilidades e a amizade com aquele homem por quem ele nutria uma grande amizade. Ele era amigo mesmo do rei, mas ele percebeu que quem ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã e seu amigo, mais do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Ele percebeu de uma maneira crua que ele ou amava a Deus e a Deus dava glória, ou ele iria perder Deus, querendo continuar amigo do rei e fazendo vistas grossas para aquilo que ele fazia. Então ele começa a ter uma postura diferente e a amizade do rei se converte em inimizade. O rei começa então a falar mal do arcebispo publicamente e a dificultar-lhe a vida, começa a perseguir os seus amigos e os seus familiares, de modo que São Thomas Becket foi exilado e passou 6 anos fora da sua diocese, porque foi tão perseguido que não aguentou, saiu da sua diocese e a diocese ficou vacante, porque o bispo, quer dizer, não ficou vacante porque tinha bispo, mas de fato não a administrava. O Papa escreve novamente para o bispo e diz: meu filho, volte para a sua diocese, ela é a sua diocese, volte para lá. E ele volta, e aí vocês podem imaginar que ele volta e volta como um bispo de verdade, falando o que deveria falar. As perseguições aumentam até que o rei pede que alguém cale aquele bispo. Num discurso conhecido, o rei diz diante dos seus amigos aduladores: será que eu não tenho nenhum amigo que cale a boca desse bispo? E aí alguns amigos do rei vão e o assassinam dentro da sua catedral. Ele se tornou famoso, muitas pessoas iam em peregrinação ao túmulo de São Thomas Becket, que é um bispo assassinado dentro da sua igreja, que morre dizendo: morro por Jesus e pela sua igreja. Infelizmente nós não temos relíquias dele, porque no século XVI os protestantes anglicanos profanaram o seu jazigo e queimaram todas as suas relíquias. Mas ficou o exemplo desse bispo para todos nós. E ele tem uma carta que eu gostaria de citar alguns trechos. Repito, é um bispo falando para outros bispos, mas que fala para cada um de nós. Ele diz: se nos preocupamos em ser o que devemos ser, convém imitar os passos de Jesus, que se ofereceu ao Pai no altar da cruz. Olha essa frase inicial: se nos preocupamos em ser o que devemos ser. O que o bispo deve ser como bispo? O que um padre deve ser como padre? O que você deve ser? Você tem sido o que você deve ser? Você tem sido santo, vivido a santidade, o amor a Deus de verdade, a generosidade e a docilidade a Deus no seu casamento, no seu trabalho, na comunidade? Você tem procurado fazer a vontade de Deus e não a sua? Você tem procurado glorificar a Deus, dizendo: Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida, mesmo que isso me custe. Eu quero, Senhor, realizar a tua vontade e não a minha. É isso que esse bispo
está dizendo para os seus irmãos, e vocês podem compreender o contexto no qual esta carta é escrita, mas que cada um aqui se pergunte: eu tenho sido o que eu devo ser? Eu tenho correspondido com as graças que Deus tem me oferecido? Se hoje fosse o dia do meu encontro com o Senhor, eu poderia dizer: Senhor, eu tenho sido, eu procurei ser, eu me esforcei de verdade para ser aquilo que o Senhor quis que eu fosse. É uma palavra muito forte e que deve ser motivo de reflexão depois. E se você chegar à conclusão que você está aquém do que você deve ser, do que você é chamado a ser, você precisa dobrar os seus joelhos e dizer: meu Deus, eu quero cumprir a missão para que eu fui chamado. Eu não quero, Senhor, se o Senhor me fez, se o Senhor me criou para ser uma palmeira, eu não quero ser um coqueiro anão. Se o Senhor me criou para ser uma árvore frondosa, eu não quero ser um galho seco que não serve para nada, nem para dar sombra para os bichinhos que o rodeiam. Isto é, eu tenho sido o que Deus me chamou a ser. Este bispo entrou em questionamento, em crise com esta realidade, e nesta santa crise precisamos entrar também. Isto é, será que eu não tenho vivido muito aquém do que Deus espera de mim? E ele diz: está falando aqui para os bispos, fomos encarregados de representá-lo na terra. Os bispos, mas cada cristão batizado, crismado, que renovou as suas promessas no dia do seu batismo, os seus padrinhos e seus pais, mas no dia da sua crisma, que renovou por si mesmo, e depois a cada ano, em cada vigília pascal, que nós renovamos as nossas promessas, a nossa fé em Deus e renúncia a Satanás e as suas obras e as suas pompas e as suas mentiras. Cada um aqui é encarregado de testemunhar Cristo na sua vida. Fomos encarregados de representá-lo na terra. Recebemos o glorioso nome de bispos, de padres, de cristão, de católico, e temos a honra de tal dignidade, e colhemos ainda nesta terra os frutos dos nossos trabalhos. Ele fala aqui como bispo: sucedemos os apóstolos e os homens apostólicos no mais alto cargo da hierarquia das igrejas, para que por nosso ministério seja destruído o poder do pecado e da morte, a fim de que a casa de Cristo, a igreja, edificada na fé e no progresso das virtudes, cresça até formar um templo santo do Senhor. A ele, como bispo, isso se aplica de uma maneira, mas todos nós recebemos o encargo de testemunhar o nome de Cristo com a própria vida. Meus irmãos, entrar na fila da comunhão não é apenas receber uma coisa, receber Jesus e voltar para o banco: eu recebi Jesus. Não, entrar na fila da comunhão, participar da Santa Missa, é recebê-lo e dizer: meu Deus, eu preciso ser como Tu. Eu preciso, Senhor, por Tua graça me ajuda, e eu vou me esforçar para que as pessoas olhem para mim e Te vejam. Não me vejam primeiramente, mas Te vejam. Não é isso que nós dizemos ver nos santos? Quando olhamos para um Padre Pio, nós vemos Deus num homem. Quando nós olhamos para Nossa Senhora Misericórdia, nós vemos a grandeza de Deus nesta criatura. E em cada santo nós vemos uma riqueza de Deus. E Deus, quando criou você, Deus, quando chamou você, seja casado, seja solteiro, seja religioso, seja padre, quando Deus chamou você, você tem uma riqueza particular de Deus para manifestar. De modo que, se você for infiel a nosso Senhor,
esta riqueza que você e só você manifestaria, ficará oculta para sempre. Porque Deus não se repete em ninguém. Deus não se repete em nenhuma religiosa. Nós temos aqui 3, 6, 7, 8 freiras. Não sei se as outras irmãs estão aqui. Só estou vendo as dali. Não sei se há alguma outra. E não há. Deus, quando chamou cada uma, deu uma riqueza a cada uma. Temos 2 padres aqui. E Deus deu uma riqueza a cada padre. Temos 2 seminaristas aqui. Não estou vendo mais nenhum outro. Deus pensou num sacerdote quando chamou o Gabriel, quando chamou o Henrique, quando chamou cada um. Deus pensou num modo de ser padre que nenhum outro foi na terra. Pode imaginar, não existiu e não existirá um padre como o Gabriel e o Henrique. Se eles forem fiéis a Deus, a riqueza de Deus neles se manifestará. Se eles se preocuparem em ser o que eles devem ser. Aqui, meus santos, não existe um leigo com a vocação igual à do outro. Um casal com a vocação a mesma, igual ao outro casal. Uma riqueza particular que Deus, que é riquíssimo em virtudes e em graças, concedeu a cada um aqui presente, e que nós seremos, se nós nos esforçarmos a ser o que devemos ser. Se hoje temos um bispo que se converteu e se tornou uma graça para toda a igreja, é porque ele se esforçou a ser o que ele deveria ser. E quando nós, meus santos, nos esforçamos, Deus não deixa faltar graça alguma para que nós atinjamos a meta para a qual nós somos criados. Que peçamos a intercessão de São Thomas Becket, que peçamos a intercessão de todos os santos de Deus, para que um dia nós estejamos reunidos com eles, reunidos com Deus, cantando a graça de termos sido aquilo para o qual fomos criados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.